fugir, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Mateus 24:42. Vamos orar! Vamos! Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor vai vir nos buscar um dia. Nos ajude a ser sempre fiel ao Senhor. Em nome de Jesus, amém! Amém! Fique com a história de hoje. Que dia preguiçoso hoje. Bom dia, preciosa! Bom dia, Samuca! Por que você levantou já tão cedo? O dia tá tão gostoso pra ficar descansando. Acordei cedo porque hoje temos muitas atividades pra fazer. Lembra que a vovó viajou e pediu pra gente cuidar das coisas dela? É verdade, eu tinha me esquecido disso. Pois então, temos que regular as plantinhas, colocar elas no sol. Tem uma lista de coisas pra gente fazer. Mas, ô Samuca, a vovó volta de viagem só daqui a uma semana. Podemos fazer isso outro dia. Hoje eu só quero descansar. Vejo que hoje precisamos falar de uma lição muito importante. Então você já escolheu a parábola de hoje? Escolhi sim. Vamos falar sobre a parábola dos dois servos. Estou prontinha, Samuca. Pode começar. Um dia, o dono de uma fazenda precisava fazer uma viagem. E então... Fazer uma viagem de negócios ainda essa semana, mas alguém precisa cuidar da minha fazenda. Não posso deixar ela sem ninguém cuidando. Já sei, vou chamar meus servos. Eu confio neles para cuidar da minha fazenda. Servos! Pois não, meu senhor! Diga, patrão. Preciso fazer uma viagem, mas alguém precisa cuidar da fazenda. Vocês poderiam cuidar dela para mim enquanto eu estarei fora? Claro, meu senhor! Cuidarei com muito carinho da sua fazenda! Pode deixar, chefe. Cuidaremos enquanto o senhor estiver fora. Muito bem, assim eu viajo mais tranquilo. Farei uma viagem longa e não sei quando volto. Cuidem bem de tudo até que eu volte. Boa viagem, chefe! Cuidaremos de tudo! Meu amigo, por que a gente dividimos as tarefas? A fazenda é muito grande, assim a gente trabalha melhor. Trabalhar? Trabalhar? O chefe não tá nem aqui, cara. Eu vou é descansar. Ele mesmo disse que vai demorar na viagem. Eu vou aproveitar essa fazenda agora. Mas isso é errado. Pois bem, vou cuidar da fazenda sozinho. Você é bobo. Eu vou descansar, comer, beber. Eu vou aproveitar a vida na fazenda sem ninguém. O que é isso aqui? Servo, você tá dormindo na minha cama? Comendo a minha comida, não tá trabalhando? O seu companheiro está cuidando de tudo e você aqui descansando? Vai embora agora dessa fazenda, você não merece esse trabalho. E o servo foi despedido da fazenda, porque não cumpriu com a promessa que tinha
Olá, bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, as pessoas que estão ouvindo essa mensagem em casa. É uma alegria nós estarmos juntos mais um domingo, de forma online nesse tempo, né, de onda roxa, mas é uma alegria nós podermos estarmos juntos para compartilharmos a palavra de Deus, para buscarmos mais do Senhor. Hoje nós estamos chegando ao final de mais uma série na nossa igreja, ao final da série que nós intitulamos Salmos, um guia para a oração e louvor. Como dissemos no começo da nossa série, o nosso objetivo estudando os Salmos era que pudéssemos crescer, alcançar crescimento na nossa vida de piedade, na nossa vida de oração, na nossa busca de louvor, na nossa busca de devoção a Deus. E ao longo dessas últimas 12 semanas, nós estudamos aí diversos salmos, na verdade 11 salmos, pouco dentre os 150 salmos que compõem o saltério. Eu confesso que o meu objetivo é de ao menos uma vez ao ano nós revisitarmos, nós voltarmos aos saltérios e quem sabe aí dentro de 10 anos, 15 anos, se Deus permitir, nós conseguiremos estudar todos os 150 salmos. E dentre esses 11 salmos que nós estudamos nos últimos 3 meses, nós vimos diversos tipos de salmos, tratando de diversos assuntos em diversas circunstâncias. Vimos salmos escritos diante da adversidade, vimos salmos de instrução, vimos salmos de confissão, salmos de gratidão, salmos de adoração a Deus. A nossa série acaba hoje, mas o meu desejo a você é que você continue a usar os salmos, essa ferramenta preciosa, como instrumento para a sua vida de devoção ao Senhor, como instrumento no seu fortalecimento espiritual, como instrumento para que a sua fé venha crescer no Senhor. Essa semana eu li algo muito interessante sobre o reformador alemão Martinho Lutero, que por sinal amava os salmos, expôs os salmos quando ainda era ministro do Evangelho, e nesse texto ele falava o seguinte: sempre que ele ouvia uma má notícia, sempre que uma má notícia o atingia, ele falava: vou cantar um salmo e envergonhar o diabo. Sempre que uma má notícia alcançava Lutero, ele falava: vou cantar um salmo. Ele cantava um salmo e envergonhava o diabo. Que nós sejamos como Lutero, copiemos essa sua atitude, que possamos encher a nossa mente com a palavra de Deus, com os ensinamentos de Deus, guardar salmos na nossa mente, para que em momentos de adversidades, em dias como esse, que tantas más notícias nos atingem, nós possamos lembrar, por exemplo, como o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, como outros salmos que têm promessas tão importantes para nossas vidas. Faça esse exercício sempre que uma má notícia te atingir nas próximas semanas, nos próximos dias, e elas nos alcançam, sempre que talvez o seu coração estremecer, a sua fé falhar, corre para a Bíblia, busque um salmo, leia um salmo, guarde-o no seu coração, e assim você com certeza irá glorificar a Deus e envergonhar o diabo. Bom, para terminar a nossa série, eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 131, um salmo que foi composto, escrito pelo rei Davi, o grande rei de Israel. Um salmo pequeno, somente 3 versículos, mais um salmo de romagem. Interessante é que dentre os 11 salmos que nós estudamos, 4 eram salmos de romagem. Os salmos de romagem eram salmos que eram cantados pelo povo de Deus quando este ia em procissão a Jerusalém, nas suas peregrinações às festas em Jerusalém. O povo de Deus era instruído a participar ao menos uma vez por ano de uma dessas grandes festas. E no caminho eles iam cantando estes salmos como forma de fortalecer a sua fé, de adoração ao Senhor. Então acompanhe comigo a leitura deste pequeno salmo. Vamos ler junto em reverência ao Senhor. Vamos ler com o nosso coração, com fé na palavra de Deus. Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes.
Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Junte-se comigo em oração nesse momento. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, Pai, terminando essa série de salmos, Pai, e pedimos que, através desses salmos que lemos hoje, que o Senhor possa falar ao nosso coração, Pai. Que o nosso coração possa ser confrontado, consolado, exortado, animado pela Tua palavra, Deus. Nos limpa, nos purifica pela Tua palavra, nós sabemos que é através dela que o Senhor faz isso conosco, Pai. Fala com cada irmão que está na sua casa, no seu smartphone, na sua TV assistindo essa mensagem, que o Senhor possa falar diretamente ao coração de cada um, porque a Sua palavra ela é viva e ela é eficaz, Pai. Nós confiamos nela, Pai, nós submetemos o nosso coração a ela. É em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós não sabemos ao certo sobre quais circunstâncias Davi estava passando quando ele escreveu esses salmos. Ao contrário de outros salmos que nós sabemos do contexto, este nós não temos clareza quanto ao contexto a qual Davi escreveu. Alguns estudiosos, boa parte deles, acreditam que Davi tenha escrito este salmo antes de ser ungido, nomeado, na verdade, rei de Israel. Davi já havia sim sido ungido rei pelo profeta Samuel, mas Saul ainda governava sobre Israel. E é nesse contexto que muitos acreditam que Davi tenha escrito esses salmos, porque muitos dos conselheiros de Saul o alertavam sobre o perigo que Davi representava para Saul. Cuidado, Saul, cuidado. Este Davi aí que está junto com seu filho, esse Davi que está cercando o castelo, que está ao seu redor, ele vai lhe roubar o trono. Ele é um menino perigoso. Ele está em busca do poder, ele está em busca do seu lugar. E diante dessa situação, muitos comentaristas acreditam que Davi então tenha escrito esse salmo em resposta a estas acusações. Pois não era esse, naquele momento, o coração de Davi não estava em busca dessas coisas. Nós temos relatos que Davi, ao menos uma vez, teve a oportunidade de matar Saul que o perseguia na caverna de Adulão, e assim ele não fez, porque Davi tinha consciência de que quem colocava um rei, quem tirava um rei ungido do Senhor, era Deus, não cabia a ele essa decisão. Então, nesse salmo, é como se Davi chegasse diante de Deus e rasgasse, abrisse o seu coração em frente a essas acusações, ante essas acusações. É como se ele dissesse: Deus, eu não estou à procura de grandes coisas. Deus, o meu coração não é orgulhoso, o meu olhar não é altivo, eu não estou à procura de poder, de reinos, de reconhecimento de homens. Ao contrário, ele diz no versículo 2, eu fiz calar a minha alma, eu fiz ela sossegar, eu estou tranquilo. O que Davi está falando: Deus, eu estou tranquilo, eu já estou satisfeito com o que o Senhor me deu. A minha alma hoje, Deus, é como de uma criança recém-amamentada. A minha alma está tranquila, a minha alma está em paz, a minha alma tem segurança. Diante desse contexto, eu quero extrair com vocês deste salmo 3 atitudes que Davi nos ensina, que o texto nos ensina, que nós também devemos buscar para experimentar paz. A paz, como Davi narra, de uma criança recém-amamentada, essa tranquilidade. A primeira coisa que o texto nos ensina, no versículo 1, é que nós devemos cultivar um coração humilde. Cultivar um coração humilde, se nós queremos experimentar essa paz, a paz de uma criança recém-amamentada. Davi, ele fala: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim.
Meus irmãos, existe um ensinamento que percorre todas as páginas da Escritura. De Gênesis capítulo 1, versículo 1, a Apocalipse 22. Por vezes esse ensinamento está nas entrelinhas das histórias narradas na Bíblia e por vezes está escancarado com letras garrafais. É o ensinamento de que Deus, nosso Senhor, Ele resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Essa verdade pode ser encontrada na história de Faraó, quando este se exalta, quando este se acha maior do que o próprio Deus e Deus o abate. Na história do próprio Saul, que começa bem, mas permite que o seu coração seja tomado pelo orgulho e Deus o rejeita como rei de Israel. Esse ensinamento está narrado nos embates de Jesus com os fariseus. Jesus, que na maioria das vezes era tão doce nas suas palavras, mas quando nós vemos ele tratando com os fariseus, Jesus era duro com eles, porque eram homens orgulhosos, homens altivos. Deus rejeita o orgulhoso de coração. Deus rejeita o soberbo. Mas a palavra nos ensina que Deus dá graça aos humildes. Deus, ele se achega aos humildes. Deus, ele se achega à pessoa quebrantada e contrita de coração. Agora, uma pergunta: o que é uma pessoa humilde? Muitas vezes na nossa mente, quando nós pensamos numa pessoa humilde, nós pensamos em pessoas de pouca posse, uma pessoa que pensa pouco de si mesmo. Não, eu sou uma pessoa simples, eu não tenho um grande pensamento a meu respeito, eu sou uma pessoa muito humilde. C.S. Lewis bem disse que a verdadeira humildade não é pensar menos de si mesmo, mas é pensar menos em si mesmo. A verdadeira humildade não é você se rebaixar somente, não é essa a questão. A verdadeira humildade é pensar menos em si mesmo. E como é difícil para nós buscarmos, mantermos um coração humilde. Nós herdamos do nosso pai Adão o orgulho, a altivez. Nós não precisamos de nada externo para nos corromper nessa área. Observe uma criança, se você tem filhos pequenos ou se você tem pequenos ao seu redor, observe uma criança com seus 3, 4 anos, pouco contato com a sociedade, que talvez nem foi para a escola ainda. Quando ela briga com seu irmãozinho, com um amiguinho, e o pai, o tutor, vem ali e lhe corrige, fala: olha, você precisa pedir perdão, você precisa consertar essa situação. E você vai ver que já existe uma grande dificuldade naquela criança de se humilhar, de se rebaixar, de pensar menos em si. Somos seres orgulhosos. E é interessante notar que o mesmo orgulho que pode estar impregnado na toga, nas vestes de um juiz lá no Supremo Tribunal Federal, lá em Brasília, que julga todos os casos, os maiores casos do Brasil, esse mesmo orgulho também está impregnado nas vestes sujas de um morador de rua, de um maltrapilho, de uma pessoa que vive ali como um miserável, que muitas vezes prefere viver nas ruas, sem nada ter, do que voltar para sua casa, para sua família, e de pedir perdão pelo que fez, ou de perdoar uma ofensa que lhe causaram. O orgulho está impregnado em nosso DNA. E aliado a isso, nós vivemos em uma cultura, em uma sociedade que nos instiga ao orgulho, a olhar somente para o nosso eu, o sucesso, o meu sucesso, a minha autonomia, a minha independência. Somos tentados diariamente a admirar pessoas, cases de sucesso, pessoas que batem no peito e dizem: eu sou suficiente, eu cheguei até aqui, eu fiz. Padrões diferentes do Evangelho, dos apresentados no Evangelho de Jesus. Na palavra de Jesus, no Evangelho de Cristo, não existe lugar para esse comportamento, para essa atitude. Jesus, quando começou a pregar o seu sermão mais famoso, o Sermão do Monte,
Seus discípulos se assentam, Jesus começa a falar das bem-aventuranças. Quem são os bem-aventurados? Quem são os felizes desse mundo, os realmente felizes? E Jesus começa falando que, em primeiro lugar, são pessoas pobres de espírito, pessoas que reconhecem a sua falência moral, a sua falência espiritual, pessoas que reconhecem que de si mesmo não podem fazer nada de bom. E Jesus fala também que os pobres de espírito são aqueles que são humildes de coração. Humildade, meus irmãos, é antes de tudo uma atitude de reconhecimento e de dependência diante de Deus. Uma pessoa verdadeiramente humilde, ela reconhece que, por um lado, Deus é muito grande e, por outro lado, ela é muito pequena e que ela depende de Deus. Precisamos nos lembrar da palavra do apóstolo Pedro, quando ele diz: portanto, meus irmãos, humilhem-se debaixo da potente mão de Deus, para que em seu tempo Deus vos exalte. Paulo nos ensina que muitas das inquietações que nos atingem, que atingem as nossas vidas, são frutos, muitas vezes, da nossa busca desesperada por sucesso, do pensamento de que se alcançarmos algo, teremos felicidade. Quando ele escreve a Timóteo, em 1 Timóteo 6, 8 a 10, veja que interessante as suas palavras. Ele começa dizendo o seguinte: por isso, ele está falando para Timóteo, por isso, Timóteo, tendo o que comer, tendo o que vestir-vos, estejamos com isso satisfeitos. Que desafio, que desafio. Paulo está falando, olha, se você tem comida, se você tem o que vestir, já esteja satisfeito. Ele não está falando que você não possa buscar outras coisas, mas o que ele está falando é que você já deve estar satisfeito com o que você tem. Com o que você tem, se você tem hoje a comida, o alimento, o vestimenta, já esteja satisfeito. E aí Paulo começa narrando o caminho daqueles que desejam, que buscam desenfreadamente o sucesso, a riqueza. Veja o que ele fala: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. E ele explica o porquê. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro não é a raiz de todos os males. O dinheiro, quando ele é servo, ele é uma bênção na nossa vida. Mas o dinheiro, quando é o nosso Senhor, ele se torna uma maldição. E Paulo está falando que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E ele termina dizendo: algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muito sofrimento. Muito contrário do que Davi fala no começo desse verso, quando ele diz: Senhor, o meu coração não é altivo, meu coração não é soberbo, eu não estou à procura de coisas grandiosas demais para mim, eu estou satisfeito, Senhor. Portanto, meus irmãos, se nós desejamos viver nesse estado de espírito, de quietude, de paz, como essa criança nos braços de sua mãe, essa criança recém-amamentada, nós devemos buscar, perseguir a humildade, nos colocar sobre a potente mão de Deus, nos humilharmos. Não é um caminho fácil, mas nos humilharmos, reconhecermos a grandeza de Deus e a nossa pequeneza, pensar menos de nós mesmos, buscarmos uma vida mais simples, mais satisfeita no Senhor, pensar mais em Deus e mais no próximo. Agora, para que tenhamos esse coração humilde, nós precisamos fazer um caminho que está ligado estritamente ao segundo ponto, ao segundo versículo. Só conseguiremos esse coração na busca pela intimidade com o Senhor. A verdade é que nós só encontraremos satisfação no que já temos, se temos satisfação em Deus, quando já estamos satisfeitos em Deus. A satisfação do hoje flui de uma satisfação, de um contentamento no Senhor. O segundo ensinamento de Davi é que nós devemos buscar intimidade com Deus. No verso 2, Davi fala o seguinte: de fato, eu acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança.
Você já viu o semblante, a expressão de um bebê depois que ele acaba de ser amamentado pela sua mãe? É de muita paz, é de muita tranquilidade. Eu me lembro de um fato que marcou muito a nossa vida como pais de primeira viagem. Todo pai de primeira viagem tem situações que vão marcar a sua vida. Algumas boas, algumas engraçadas, algumas ruins. E quando nós ainda estávamos experimentando esse sentimento de pais de primeira viagem, onde tudo é muito novo, ainda morávamos no Rio. Maria era pequena, tinha ali entre seus 2 e 3 meses, e Maria sempre chorou muito, sempre, foi uma menina muito forte nas suas emoções. Eu me lembro que até o 2º ou 3º mês, a Alessandra praticamente não tinha saído de casa, a Maria com crises de cólica. E certo dia as mulheres da igreja iam se reunir na reunião de oração das mulheres, e eu incentivei a Alessandra, vai na reunião e eu fico com a Maria, como um bom marido que quer a edificação da sua esposa. E ela falou, mas como você vai ficar com a nossa filha? E se ela chorar? Eu falei, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo, vai. Então colocamos a Maria no carro, colocamos o bebê conforto, colocamos no carro, fomos para a reunião, e como os trajetos no Rio são maiores, quando chegamos na reunião, depois de andar um bom tempo, a Maria tinha dormido no bebê conforto. E a Alessandra foi para a reunião, e o nosso combinado era o seguinte, eu vou ficar aqui embaixo, se ela chorar, você desce, e aí você dá mamar para ela, e está tudo bem. Mas eu fiquei ali 5 minutos, eu observei, cara, ela está dormindo tão profundo, eu vou embora para casa. Genial ideia. E fui embora para casa, ela foi quietinha. Chegando em casa, estava muito quente, eu tinha uma garrafinha de água, peguei essa garrafinha plástica e quando eu fui beber, a segunda genial ideia deu um estralo. Pá! Maria já acordou. Aí bateu a ansiedade no meu coração, bateu o medo. Ela já acordou e já começou a chorar. Cheguei em casa com a Maria chorando, tirei ela do carrinho, subi o elevador, fomos para o apartamento e aí começou a saga. Tirei ela do bebê conforto, balancei, chacoalhei, cantei música, andei para o lado, andei para o outro, deitei na cama, troquei a fralda. Fiz todo o possível, mas nada adiantava. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. E aí eu comecei a tentar mandar mensagem para a Alessandra, que estava na reunião, ela não respondia. E a Maria chorando cada vez mais. E eu fui ficando desesperado, e eu acho que ela percebeu, a criança percebe, ela foi chorando mais ainda, até que a vizinha bateu na minha porta. E eu abri, ela falou assim, posso te ajudar? Estou vendo que a sua bebê está chorando muito. E eu entreguei a bebê, falei, sim, por favor, me ajude, segure ela um pouco, eu não sei mais o que fazer. E essa vizinha entrou, ajudou um pouco, ficou um tempo, eu tentei pegar uma mamadeira para dar para a Maria, que ainda não mamava. Rasguei o bico da mamadeira num tamanho terrível, não adiantou nada. O resumo da história é que a Maria chorou, não me lembro quanto tempo, mas foi muito tempo. O tempo da Alessandra voltar com uma amiga para casa. E eu já estava exausto. Eu me lembro que quando ela entrou, ela sentou no sofá, pegou a Maria, começou a amamentar, acabou o choro. O semblante da Maria mudou. E eu fiquei olhando, falei, isso não é justo, não é possível. Não é possível. Foi interessante notar que o semblante, aquele semblante de dor, de fome, mudou para um semblante de paz, de tranquilidade. É isso que Davi está falando. Deus, eu não estou à procura de coisas grandiosas demais para mim. Eu não estou à procura do sucesso, de poderes, do reino, de tudo que esse mundo pode me oferecer, porque a minha alma já está satisfeita no Senhor. A minha alma já encontrou paz e tranquilidade. Eu fiz acalmar a minha alma. A minha alma para comigo é como essa criança recém-amamentada. A criança, quando ela é amamentada, pelo menos 3 coisas acontecem nesse processo. Ela recebe a provisão, ela recebe intimidade e ela recebe também segurança. A primeira coisa é que a criança ela recebe o alimento. As suas necessidades são satisfeitas. Davi sabia que Deus era a fonte do seu sustento. Davi sabia que a sua provisão vinha do Senhor. Agora, o momento da criança, quando ela está com sua mãe, aquele momento é um momento muito especial entre a mãe e o bebê.
Estudos comprovam a importância da amamentação entre a mãe e o filho. Estudos também dizem que a visão de um recém-nascido, de um bebezinho, nos seus primeiros dias, ele enxerga muito mal, é muito interessante isso. O que ele enxerga é pouco mais de 20, 30 centímetros. Enxerga bem, o restante são somente vultos. Mas a distância, quando ele está ali sendo amamentado pela sua mãe, é a distância exatamente que ele pode enxergar bem o rosto da sua mãe. Estudos ainda comprovam que o bebê ao nascer, mesmo quando ele ainda está no hospital e passa pela mão de diversas pessoas, da enfermeira, do médico, do pai, quando ele chega no colo da sua mãe, ele sabe que é a sua mãe, por causa da ligação que ele já nutriu por 9 meses ali no ventre. Intimidade. Davi está falando, se comparando com esse bebê, é que ele não quer somente a provisão de Deus, ele não quer somente ter as suas necessidades físicas satisfeitas. A alma dele está como essa criança que tem intimidade com o Senhor. Devemos nutrir um relacionamento assim com Deus. Devemos desejar muito mais do que a provisão diária. Nosso Deus, meus irmãos, nosso Deus é um Deus relacional. Nosso Deus é um Deus que se apresenta nas Escrituras como um Pai celeste, que quer ouvir a nossa voz, que deseja que nós o conheçamos pessoalmente. Nosso Deus não quer somente que nós estudemos sobre Ele, mas que nós provemos também da sua bondade, do seu amor, que tenhamos experiência com o Senhor, experiências na sua palavra, experiência no dia a dia. Quer ver Deus sendo glorificado na sua vida? Busque ter prazer no Senhor. John Piper bem diz que Deus ele é mais glorificado na minha e na sua vida quando a nossa alma está satisfeita nele, quando encontramos contentamento no Senhor. Então, provisão, intimidade. Agora, tem algo mais que acontece nesse processo entre o bebê e a sua mãe, é a proteção. Algo que um recém-amamentado encontra, uma criança ali no colo da sua mãe, ela encontra, é proteção. O mundo ainda é muito hostil, parece muito hostil para a criança que saiu ali do ventre, né? Cada barulho, cada fecho de luz, tudo assusta a criança, tudo é novo. Ali no colo da sua mãe, ela encontra essa proteção, essa segurança. O que Davi está dizendo é: Senhor, em Ti eu também sou protegido, em Ti eu estou seguro. Que outra imagem pode trazer tão bem esse sentimento, né, de proteção do que um bebezinho no colo, recém-amamentado ali no colo de sua mãe? Os pais, eles dão a vida pelos seus filhos, ou deveria ser assim. Infelizmente, nós sabemos de pais que muitas vezes abandonam seus bebês ou machucam ao invés de proteger. O mesmo Davi, quando ele escreveu o Salmo 27:10, ele diz assim: ainda que me abandonem o meu pai e a minha mãe, o Senhor me acolherá. É uma certeza que nós temos. Você consegue entender que o amor, que a proteção de Deus pelos seus filhos, por mim e por você, que somos filhos de Deus, que temos a Cristo como Salvador, vai muito além do amor que o seu pai e que a sua mãe nessa terra tem por você? Jesus também certa vez ensinou isso claramente aos seus discípulos, quando ele falou: olha, pede, quando orar, pede, busque, corra atrás, confie no Senhor. E ele fala: pois todo aquele que pede, recebe, e todo aquele que busca, encontra. E aí Jesus faz uma comparação, ele fala: ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho chegar e pedir um pedaço de pão, vai dar uma pedra? Ou você que é homem, seu filho pedir um peixe, você vai dar uma cobra? E Jesus ele então termina dizendo: se vocês são maus, nós somos maus, vocês sabem dar boas dádivas ao vosso filho, quanto mais o vosso Pai Celeste que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Busque intimidade com o Senhor, busque relacionamento com o Senhor, com confiança, com coração não de bastardo, mas com coração de filhos. Fomos adotados, fomos feitos aceitos, fomos feitos filhos de Deus,
podemos ter essa segurança de que podemos nos chegar diante de Deus, porque Ele é o nosso Pai Celeste. E a terceira coisa, devemos buscar também renovar sempre a nossa esperança em Deus. O último versículo, Davi fala assim: ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Eu imagino Davi agora ali na presença do Senhor, com essa paz que preenche todo o seu ser, escrevendo ao povo de Deus, a Israel. E ele não quer somente sentir essa paz, essa tranquilidade, mas ele estende esse convite ao povo de Deus. Israel, ponha sua esperança no Senhor, hoje, desde agora e para sempre. Nós sabemos que a igreja é o novo Israel de Deus. Então nós podemos dizer, igreja do Senhor, ponha a tua esperança em Deus, hoje, amanhã e para sempre. Igreja, os dias são difíceis, os dias são maus, ponha a sua esperança no Senhor, desde agora e para sempre. A igreja somos nós, somos eu e você. Você pode colocar seu nome. João, coloque a sua confiança no Senhor, descanse nele, hoje, agora e para sempre. Diante dos cenários que nós estamos vivendo, muitas vezes nós nos sentimos incapazes, de resolver as situações ao nosso redor. Meu irmão, não se inquiete, espere no Senhor, entregue a Ele toda a sua ansiedade, todos os seus temores, todas as suas dúvidas, as pessoas que você ama, que talvez estão sofrendo com essa situação, os seus problemas, as suas lágrimas. Nosso Deus, Ele é totalmente confiável, Ele é perfeitamente sábio, Ele é inteiramente poderoso. E a boa notícia é que por causa de Cristo, nós podemos ser completamente amados e aceitos por esse Deus. Assim como Deus falou para Cristo: esse é meu filho amado, a quem me comprazo. Se nós estamos em Cristo, nós podemos ouvir também: você é meu filho amado, eu tenho alegria em você, eu tenho um amor profundo por você. É isso que o Senhor nos diz hoje através da sua palavra. O Evangelho é o anúncio do amor e da graça de Deus. É uma garantia de que nós podemos esperar em Deus hoje e para sempre. O seu amor não falha, promessas não se quebram, são infalíveis. Podemos esperar hoje, podemos esperar amanhã, podemos esperar na semana que vem e podemos esperar em Deus todos os dias da nossa vida. E mesmo na eternidade, ainda obteremos as nossas bênçãos do Senhor. Portanto, Israel, portanto, igreja do Senhor, portanto, meu irmão e minha irmã, espere no Senhor. Descanse nos braços do Pai Celeste. Existe um lugar de paz. Existe um lugar onde as más notícias, elas não chegam com a intensidade que elas chegam, ou elas se dissipam. Existe um lugar de segurança, de tranquilidade, de quietude. É os braços do nosso Deus, onde nós nos sentimos como essa criança, recém-amamentada, protegida, segura, com a sua alma em paz. Uma criança recém-amamentada, o mundo pode estar caindo ao seu redor, mas se ela estiver no braço da sua mãe, ela se sente dessa forma. Nós precisamos estar assim na presença do Senhor também. Precisamos buscar a presença de Deus, intimidade, um coração humilde, renovar a nossa esperança no Senhor. Nesses dias maus, temos um lugar seguro e um lugar de paz, que é a própria presença de Deus. Te convido a orar comigo, aquiete seu coração diante do Senhor, fale com Ele aí na sua casa, ore ao Senhor. Deus, nós queremos experimentar, Deus, no nosso dia a dia, Deus, esse lugar que o Senhor nos proporciona, Deus, que é a Tua presença. Seja, Deus, no meio da agitação das nossas cidades, Pai, ou seja, a sós com o Senhor no nosso quarto quando nós oramos,
nós temos a promessa, Deus, de que o Senhor tem um lugar de paz e segurança e tranquilidade para nós, que é a Tua presença. Eu peço que aqueles que estão, Deus, talvez se sentindo desprotegidos, com a alma inquieta, eu peço que o Senhor possa levá-los a esse lugar, Deus. O Senhor possa proporcionar a nós, Teus filhos, Deus, momentos como esse, Deus, e que nós possamos buscar, Deus, com humildade, Deus, nos submetendo à Sua mão, Deus, buscar a intimidade com o Senhor, para que as nossas esperanças sejam renovadas em Ti, Pai. Faz isso com cada irmão e cada irmã, cada pessoa que escuta essa mensagem, Deus, durante essa semana. Talvez irmãos e irmãs que há tempos não entram nesse lugar que é a Tua presença, Deus. Que não são permeados, Deus, por esse senso, Deus, de pertencimento ao Senhor, Deus. De graça, Deus, de amor, Deus. Pessoas que estão inquietas, ansiosas, Deus. Essa ansiedade que muitas vezes nos atinge, Deus. Que nós possamos ser como essa criança, Deus, nos braços de Sua mãe. Que possamos encontrar essa paz, essa tranquilidade, Deus, na Tua presença. É só na Tua presença, Deus. É só nesse lugar, Deus, que nós podemos experimentar. Nada que esse mundo nos ofereça, Deus. Coisas grandiosas, nada disso vai trazer essa quietude de coração, essa paz. Somente a Tua presença pode trazer isso, Pai. E que o Senhor faça isso, Deus. É em nome de Cristo que nós oramos, Deus, e que nós esperamos no Senhor, desde agora e para sempre. Amém.